Hoje nós estaremos estudando exatamente sobre pessoas que marcaram a história do cristianismo. Não estamos falando de discípulos, apóstolos, muito pelo contrário. Nós estamos falando de pessoas, para ser mais exato, 3 pessoas, que marcaram a história do cristianismo por dizerem ser o próprio Cristo. Exatamente. Pior do que isso, um deles diz ser o próprio anticristo e carrega em si a marca da besta, o 666. Bom, antes de nós começarmos a estudar sobre esse fato, sobre esse assunto, eu gostaria de convidar a você que estivesse fechando seus olhos para podermos fazer uma oração. Senhor Deus e Pai, louvado e exaltado seja teu santo nome de teu Filho amado Jesus Cristo. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa habitar conosco e perdoar todos os nossos pecados, para que assim, ó Pai, o teu nome seja honrado e glorificado sobre todas as nações. Seja nosso professor por excelência, que nós pedimos e suplicamos, em nome de Jesus. Amém. Bom, no livro de Mateus, no capítulo 24, a partir do verso 4, nos diz o seguinte: E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Hoje nós não estaremos falando de todos, pois se nós fôssemos falar sobre todos que marcaram a história dizendo que eram o Messias, nós teríamos que falar de pelo menos 10 pessoas. São muitos aqueles que apareceram e disseram, eu sou o Cristo, e cumpriram essa profecia. Profecia de Mateus capítulo 24. Pelo que hoje nós daremos o foco em apenas 3 deles. E você vai estar vendo um resumo da vida de cada um deles agora. Álvaro Henrique Cristo Thaís, nascido em 22 de março de 1948, é um líder religioso que proclama ser a reencarnação de Jesus Cristo. Henry já apareceu em diversos programas de TV, rádio e podcasts. David Koresh. David Koresh nasceu em 17 de agosto de 1959. Nascido como Vernon Howell, foi o líder do ramo davidiano, uma seita que acreditava ser o seu último profeta. Vernon Howell mudou legalmente o seu nome para David Koresh em 15 de maio de 1990. A história de David Koresh é envolvida por vários escândalos, dentre eles pedofilia, estupro e até mesmo poligamia. Seu trágico fim em 19 de abril de 1993 também é citado com mais 54 adultos mortos e 21 crianças em um incêndio causado após um cerco do FBI, que conta que durante 51 dias David Koresh fez todas essas pessoas como reféns em sua igreja. José Luiz de Jesus Miranda, nascido em 22 de abril de 1946, é o líder religioso, fundador da Crescendo em Graça, um movimento que afirma ensinar a doutrina da graça. Ele afirma ser Jesus e também o anticristo, e possui uma tatuagem do número 666 em seu antebraço. Ele se autodenomina como Jesucristo Hombre. A sua igreja proclama-se o governo de Deus na terra e possui um símbolo similar ao dos Estados Unidos. Agora, afirma-se o anticristo. Manda os seguidores tatuarem o número da besta, o 666, no corpo. Ao contrário do que se possa pensar, é cada vez mais popular. O 666 tatuado é associado ao mal, mas segundo José Luiz, é um mal entendido. Deus disse que o anticristo é a melhor pessoa da terra, afirma ele. O anticristo significa que não deve olhar para Jesus Cristo, pois ele não era cristão. Henrique Cristo, muito conhecido aqui no Brasil, pois ele tem a sua sede em Brasília, e diz ser o próprio Cristo reencarnado. Esse nome Henry, ele aceitou, ele mudou para este nome a partir do momento em que um jornal assim o denominou. E ele sentiu que então era um sinal da parte de Deus de que ele realmente era o Cristo. Ele que
Aí na sua tela está aparecendo neste momento a foto de David Koresh. David Koresh, ele não tem esse nome, como nós já vimos, a naturalidade dele não é este nome. Pelo que David Koresh, ele tem uma raiz de outras religiões, como uma delas, a Adventista do Sétimo Dia. E ele nos chama a atenção, a história dele nos chama a atenção por um fato. O fato de que, quando criança, seus pais se separaram, e ele relatava sobre sua vida, que sofreu até mesmo estupro. Dizem que por amigos, dizem que por padrastos, dizem que por outros fatos. Pelo que, amados, reparem o seguinte. Na história de David Koresh, ele conhece um movimento, e então esse movimento se reúne em um local onde chamam Monte Carmelo, onde eles denominaram como Monte Carmelo. Estamos a falar de David Koresh do Texas. Agora, o que vai nos chamar a atenção é que ele era o líder deste movimento. E pior do que isso, irmãos, muitos o seguiam de tais formas. Pelo que é interessante que ultimamente, nos últimos momentos, nós ouvimos sobre a história de um pastor que foi preso, acusado de vários estupros, podemos colocar assim. Pelo que, amados, entenda uma coisa. A história de David Koresh não foi muito diferente. David Koresh ele foi acusado de estupro, pedofilia e poligamia. Ele mesmo dizia que era casado com várias mulheres da união do movimento. Ele tinha mais de 10, mais de 20 filhos. E o que é pior, irmãos, a maioria das mulheres com que ele namorava, com que ele casava ou mantinha relações sexuais, tinha na faixa de 12 a 13 anos. Naquela época, o casamento com a consciência dos pais era legalizado a partir dos 14 anos, pelo que ele, a partir dos 12 aos 13, ele então já mantinha relações sexuais com essas crianças, podemos colocar assim. Agora, o trágico fim de David Koresh nos chama mais atenção ainda. Por 51 dias, ele manteve mais de 50 pessoas como reféns em uma igreja. O FBI e a sua força tática estiveram cercando o local da casa e tentaram negociar por várias vezes. Até que um momento, a força de inteligência dos Estados Unidos resolve então invadir a igreja custe o que custar. O mais triste, irmãos, é saber que a residência pegou fogo. Como você vê aí na tela do seu computador. David Koresh e mais 54 adultos e 21 crianças são mortos pelo incêndio. Incêndio que até hoje não há explicação. Muitos estão a se perguntar e muitas são as respostas. Não sabem se David Koresh ateou fogo ou com seus líderes. Não sabem se foi simplesmente pelo tanque de guerra ter invadido as paredes e então ter feito com que tivesse pego fogo. Uma coisa é certa. Muitas crianças morreram. Muitas crianças. Foram 21 crianças e 54 pessoas adultas. E tudo isso porque não ouviram o anúncio do nosso Senhor Jesus Cristo de: cuideis para que ninguém vos engane, pois eis que virão muitos em meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Você verá a seguir a história da vida de dois outros que se dizem ser o Cristo, o Messias. Um deles, podemos colocar, diz ser o próprio Anticristo.
e carrega em si, e pede, e manda com que carregue também os seus seguidores, a marca da besta. Estamos falando sobre José Luiz de Jesus Miranda, o porto-riquenho. Pelo que, antes disso, veremos uma breve entrevista com Henrique Cristo. E logo após, veremos então essa entrevista com José Miranda. Alô, que eu escuto do meu pai, que é em mim, que a paz seja com todos. Pode ficar à vontade para fazer as perguntas. O senhor acha que Bento XVI vai para o inferno, ter renunciado? Eu sou muito realista, mas esperava que ele tivesse um furtivo momento de iluminação e dissesse, olha, não tem mais razão de ser, papa, essas coisas todas, porque o Filho de Deus está de carne e osso na terra. Ele sabe que eu estou aqui, sabe que eu estou aqui em Brasília, então era só ele dizer. Né? Aí sim eu podia dizer que ele fez uma boa obra. Não escolhi ser Cristo, não posso vos obrigar a saber que sou, mas isto não altera a minha realidade. Pensais que é fácil, obedecendo a meu pai, andar indumentado assim? Os ignorantes zombando de mim? Ainda que os malignos condenaram Galileu, a Terra continuou gravitando em torno do Sol. Ainda que a maioria dos terráqueos não creiam que sou Cristo, continua sendo o mesmo que crucificaram. Nosso Pai. Nosso Pai. Quem será o próximo Papa? Bem, é o seguinte, até agora não consegui vislumbrar ninguém tão insano para sentar naquela cadeira incandescente, porque quem sentar nela vai ter que enfrentar certos problemas sociais, certas questões sociais, tipo casamento gay, pedofilia, e corrupção. A resposta é essa: eu não consigo ver alguém capaz de se sustentar naquela cadeira. Pode tirar? Pode. Estivemos anunciando com muita energia o fato de que tenhamos nessa noite o nosso convidado, possivelmente mais controvertido e convidado. Tivemos exatamente, aproximadamente há um ano, 17 de dezembro de 2006, vinha anunciando esse programa. Creio que foi a primeira vez que ele se viu em Porto Rico, pelo menos no meio de comunicação nacional. O dia onde ele anunciava o dia do juízo final. Digo que, de repente, me assustou. Eu não sabia exatamente a que me expunha. Ainda que eu ouvia, né, alguma coisa de José Luiz de Jesus Miranda e sua organização, não há dúvida que sempre isso dá um pouco de expectativa, de ansiedade, pelo fato de a pessoa não saber exatamente as características do que contaram. E depois descobri que é um homem simples, vamos dizer que seja simpático. Foi uma das entrevistas mais divertidas que fiz e também uma das que mais recordam as pessoas. Você vai ver em YouTube também, está aí. Ele me disse, agora que estamos despedindo, eu falei, né? Eu digo para você, vá com Deus ou com você mesmo? Naquele dia eu deixei nessa posição, hoje volto a receber um ano mais tarde, José Luiz Miranda, Jesus Cristo feito homem, como ele é chamado, está aqui nessa noite. Bom te ver, saudação, pode passar. Faz um ano já, o tempo passou. O tempo passou rápido. O tempo avançou. E o tempo passa e não volta. Você já deve ter mais de 50, verdade? Eu acabo de cumprir... Não, eu vou para 62 agora. 62 anos. É. Mas isso é parte da bênção, verdade? Isso é parte do que eu prego. Em nosso ministério, quando entra alguém, nós tiramos uma foto. E 3 meses depois, quando se vê... Porque Melhor. o repouso que essa doutrina... A graça é uma ciência, Hector, que quando você a recebe, automaticamente teus tecidos, todo o teu corpo começa a reagir. De fato, uma das minhas filhas que não entendia, quando entendeu, ela ficou desbalanceada por 2 semanas. É que ela vivia em uma tensão, porque ela trabalhava com finanças, né? E vivia uma tensão tão grande que quando caiu na graça, de repente, pensaram até que era um derrame cerebral. Não é nenhum derrame. É que o corpo está reagindo à ciência da graça. Exatamente. Depois de 2 semanas se incorporou
da melhor maneira. E baixou de peso, é verdade? Ó, eu emagreci 13 quilos. Mas isso é por alegria ou sofrimento? Eu não sofro. Aqui Não? se para de sofrer. É baseado no que estava passando ultimamente. Bem, foi que quando eu vim aqui me disseram, tá muito gordinho para ser Jesus Cristo homem. Isso me afetou. Verdade? Eu falei, Quem peraí. se atreveu a dizer isso? Né, se atreveram a dizer. Que bárbaro. Não, tô brincando. Esse vai pro inferno, verdade? Bom, se tivesse inferno, eu mandaria pra lá, mas o inferno não existe. Ah, não há inferno? Não, Hector. Ah, mas... Hector, perdoa. Eu estava na igreja católica toda a minha vida, de criança, adulto, fui coroinha, fiz primeira comunhão, me confirmaram, me deram aí, né, para me recordar. E tudo, então, pois, estive atento e sempre houve, biblicamente, um inferno. Então se supõe que se você não cumpre tudo, você vai para o quinto dos infernos. Correto. Na visão de Jesus Cristo, homem, o inferno não existe. Bom, não na visão minha, é no fundamento que o Paulo deixou. Paulo nunca falou do inferno, já no Novo Testamento, depois da cruz. Nunca falou de inferno, porque quando Jesus de Nazaré falava de inferno, ele se referia ao crematório da cidade, onde há muito gusano, e o fogo nunca se apaga, naturalmente, para evitar germes e contaminações no ambiente de Jerusalém. Havia que ter um inferno, onde o corpo era lançado. Mas nós fomos levados a pensar que o inferno é lá do lado do céu, há uma parte quente e uma parte fria. Para baixo o inferno, né? E para cima está Deus. Tudo isso é parte do engano que eu venho libertando as pessoas de que isso não existe. Mas não há dúvida que quando eu leio, é um folheto, né? Sim, isso é os dois evangelhos que a Bíblia apresenta. O evangelho da incircuncisão, Hector, nunca. A razão que eu estou causando, pela qual estou causando tanto pensar nas nações, e temos crescido tanto, agora mesmo cheguei de Bogotá, 9.000 pessoas, mas não 9.000 visitantes, 9.000 nossos, em 2 dias. É que as pessoas se põem a estudar. Convertidos a Jesus Cristo homem. A Jesus Cristo que devem homem. ter deixado, ou eram ateus, ou abandonaram a Cristo. Eram de tudo, eram católicos, protestantes, pentecostais, abandonaram ateus. a Cristo da cruz. Se foram para depois da cruz, exatamente. Se foram para depois da cruz, que é onde o crente deve estar, porque Jesus de Nazaré não foi cristão. Portanto, se você imita, não está imitando um cristão. Bom, porque é Cristo, né? O que digo, devem fazer isso em memória minha, né? Um preâmbulo da expectativa de sua morte, ele disse, era para que deixassem essa atividade ritualista, né? Fizessem comemoração dele, se bebia o vinho, representando o sangue, a hóstia, representação do corpo. Até aí eu fiquei. Isso é do passado? Paulo diz que nós temos que seguir a perfeição e há que deixar os rudimentos da doutrina de Cristo. Diz em Hebreus 6:1. Então Paulo diz, a Páscoa já foi sacrificada, por que continuar com essa brincadeirinha, esse pedaço de pão? Isso não tem nenhum significado, porque o que se une ao Senhor já é um espírito com Ele. Tu estás completo, você não precisa se batizar, não precisa tomar sacramento, símbolo. Digo, estou falando das evidências do apóstolo Paulo. Quando a pessoa faz exercício, você faz exercícios? Sim. Que dizem no pay, no game, né? A massa muscular, quando se faz um grau de esforço, vamos usar um termo religioso. A pregação que você promove através do apóstolo é boa, porque não há, né? Isso é Exatamente. Não há pecado, o diabo não existe. Não há diabo, não há inferno. A lei de Moisés foi abolida, as tábuas não já há foram condenação. também, o Pai Nosso também. Deus nos escolheu antes da fundação. Já estamos no reino? Já estamos no reino. Já, sim, estamos no reino. Mas já. Aqui o que está se vendo é o inferno no país. Essas aí são o quê? Elas estão bonitas, isso é mundialmente, em todas as partes, nós temos meninas assim, que promovem a graça e explicam que o 6.6... Elas promovem a graça? Sim? Elas vivem isso, estão até tatuadas Posso com o 666. ver uma delas aí, que se puderem vir? Uma delas... vem aqui. Marcadinha. Pode vir, José? Sim, como não? Sim, porque as meninas aí estão aguardando. Há muitas. Vem, deixa eu te ver. Você está tatuada? Onde? Vai ali se você não se chatear, pode.
E por que se tatuam? Porque... Tem que se tatuar todas no tornozelo? Bom, não é que tem que ser. Isso é um ato voluntário, porque o 666 significa prosperidade. Não como a circuncisão diz. Uhum. Depois da cruz, tudo é prosperidade. Por exemplo, Salomão, note que Salomão cobrava 666 talentos de ouro como imposto para o seu governo. E por que 666? Salomão era um homem sábio para carregar o número de maldição. Eu que estou vendo, a diretora de imprensa possui basicamente um escudo tipo... É uma representação como de um escudo dos Estados Unidos, que é o escudo que vocês representam. Parece um escudo do FBI ou da Polícia Federal. Sua organização, de alguma maneira, tende a intimidar alguém? Eu vejo aqui como 20 seguranças, essas moças aí também, vejo como nos filmes, né? Uma pessoa que tem uma presença física. E esse andamento, digo, eu nunca vi o Papa na minha vida, mas imagino que é característico. O Papa tem 1 tonelada de gente. Isso é parte do que vocês oferecem e vendem para a sua proteção? Porque alguém pode se aproximar, te fazer mal? Sim, pode. Bom, e não só isso. Quando eu chego a outros países, como em Bogotá. Em Bogotá havia 68 seguranças. E cuidados que não eram 66. Mas por quê? Porque tem medo que te façam mal? Não, é que até mesmo pelos meus mesmo. É porque todos querem me cumprimentar, todos querem tocar minha mão, fazer algo. Então tem que manter um controle para que não se acerque, porque podem me fazer dano. Não há dúvida, José Luiz. O tema, eu creio que eu posso fazer 2 horas de programa divertido e interessante falando com você, porque é como uma fonte inesgotável de gênero e criatividade, assim. Verdade? Se o diabo não existe, não há pecado, não há mentira, não há nada. Mas os homens fisicamente, que estamos nos negócios ou na política, todo dia passam se metendo aí em rascada. Se a pessoa mente, não vai para o diabo, não vai para o inferno. É que nós não tratamos com condenação de diabo ou de inferno. É que são princípios. Por exemplo, o que eu semeio, eu colho, Hector. Se eu começo a mentir a você, eventualmente, me convenço dessa mentira. E crê? E até creio naquilo que eu estou te dizendo. E eventualmente chega outro. E o proceder se danifica. Ou seja, há uns princípios de semear e colher. Agora, lei não há nem pecado, porque o Cordeiro de Deus tirou o pecado do mundo. Tirou. Para Deus não há pecado. Agora, para nós temos que ter umas normas de vida. Por isso o apóstolo Paulo diz que se tu te entregas ao evangelho dele, não ao evangelho da circuncisão, se tu te entregas ao evangelho da incircuncisão, automaticamente, por causa de você crer nisso, te chega um espírito de domínio próprio, de amor e de poder. Porque o evangelho é poder de Deus. Se tu crês a esse evangelho, tu tens poder, és muito poderoso. Por isso você vê que minha gente está cheia de ânimo. A mim me perguntaram na Venezuela, que acabo de chegar agora, ali temos 41 companhias de cabo, 24 horas ao dia em Venezuela. Paulo diz. Ou seja, mas no seu caso, sua expectativa de vida seria qual? Boa, não, produtiva? A expectativa minha é, eu não vou morrer, eu vou ser transformado. Porque não há outro Jesus Cristo. Peraí. Você vai ser como uma desmolecularização. Bom, aqui, a promessa bíblica, Hector, não no céu por lá. Isso é outra história mais que nos venderam mal. A céu? A única coisa é que a palavra de Deus diz, em Colossenses 2,17, que quando Cristo morreu, ele reconciliou o céu e a terra, os tornou em um. Por isso é que Paulo diz que estamos assentados em lugares celestiais com Cristo. Então aqui nessa terra, logo, não tenho a data, porque não posso dizer para você, mas logo haverá, diz que os primogênitos que estão nos céus, os céus, não o céu, os céus, diz que serão transformados. Virá um povo, que é aí onde me dói a mim, os que não creram em mim, porque tem que crer na mensagem de Jesus Cristo, de sua segunda vinda, para transformar a mente, para que teu corpo possa ser transformado. Bom, o que acontece é que há uma contradição, porque se não existe pecado,
Se o diabo foi destruído Sim. e eu não creio em ti, pois quando eu morrer não vai acontecer nada, porque tudo isso já foi tirado. Serei perdoado. Olha, porque... eu não estou falando que quando você morrer você vai perder a salvação. A salvação não se perde. Isso já está estabelecido desde antes da fundação do mundo. E o que eu perco então? Mas não serás transformado nos primeiros? Os primeiros o quê? Vamos ter aí outro estilo de vida Outro melhor? estilo. Primeira classe? O upgrade perde. Tem que ir em classe doméstica. Isso sim que É dói. incômodo, né? É melhor a primeira. Isso é horrível. A comida é malíssima. Sim, também. E se te derem. Mas Hector, veja, biblicamente Paulo diz, quando este mortal for vestido de imortalidade, então se cumpre que absorvida é a morte em vitória. Isso é Bíblia, o que eu te falo é Bíblia, todos os pastores conhecem, todos os líderes que estão me escutando sabem que a promessa do Evangelho é a transformação de nossos corpos. Sabe por que eles não falam da transformação do corpo, os demais líderes? Porque eles estão esperando que Cristo venha. E eu já cheguei. Ah, bom. Então, como eu já cheguei, eu posso falar da transformação. Esse é o tema favorito de todos nós. Independente da sua religião, da sua denominação, da sua crença, independente de tudo isso, nós gostaríamos de te convidar para poder estar acessando o nosso site, que está passando aí embaixo na sua tela. Também ali você poderá ter os nossos amigos, os nossos parceiros, que estão lá no nosso site. Você poderá estar visitando todos eles. Nós temos a mesma linha de raciocínio e crença, pelo que, irmãos, eu gostaria que ficasse bem claro. Tanto o objetivo do programa Eventos Sinais, como de todos os nossos parceiros, é levar o Evangelho a todas as nações. Pois nós sabemos, queridos, que o fim já chegou e que o tempo está se estreitando cada vez mais. Então, fica-se um recado. Arrependei-vos e convertei-vos, porque o reino de Deus já é chegado. Bom, eu sou Elifaz Félix e este foi mais um programa Eventos Sinais. Te esperamos no próximo programa. Que Deus te abençoe.